Olá pessoal, estamos de volta aí para falar agora dos tigres asiáticos, né, que estão ali na bacia do Pacífico também. E, bom, esses caras vão ser aí pela ordem, né, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, ok? Hong Kong é uma ex-colônia britânica, foi uma ex-colônia britânica até o final do século XX. A Coreia do Sul surge na década de 1950, né, na segunda metade da década de 50, após a divisão da Península das Coreias, da Península da Coreia, ainda na Guerra Fria. Singapura é uma ilha que vai ser comprada por um grupo de bilionários malaios, que vão fundar aí a cidade-estado, né, de Singapura. E por fim, Taiwan, que fica na ilha de Formosa, né, na China, e que vai abrigar durante o período da Guerra Fria os capitalistas chineses que vão receber a proteção dos estadunidenses, o que vai garantir a eles a possibilidade de crescerem economicamente, né? Mesmo estando fazendo parte oficialmente do território chinês, né? Então, nesse caso, Hong Kong, tanto Hong Kong quanto Coreia do Sul, ambos fazem parte da China. Tá? Só que Hong Kong foi uma ex-colônia britânica, tá? E Taiwan foi uma região de proteção estadunidense durante o período da Guerra Fria. Então, essa proteção aliada à influência britânica, no caso de Hong Kong, e estadunidense, no caso de Taiwan, garantiu a esses dois países um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento capitalista, mesmo fazendo parte do território da China comunista, tá certo? Além disso, a Coreia do Sul, como a gente viu ali, vai ser o produto da divisão das Coreias, a divisão da Península da Coreia, perdão, que vai dar origem às Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul vai ser efetivamente a que vai receber os investimentos ocidentais, mais especificamente investimentos estadunidenses, porque vai passar a fazer parte da área de influência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? E Singapura, que também vai ser uma potência, vai se transformar em uma potência regional capitalista, né? Porque vai ser um país desde sempre aberto às relações comerciais e às relações internacionais com o Ocidente. Tá? Bom, voltando lá para os slides, então, a industrialização desses países começa efetivamente a partir da década de 1950. Tá? Eles vão se consolidar como plataformas de exportação, ao contrário do que acontecia aqui na América Latina, né, em que os países faziam a sua industrialização a partir da substituição de importações. Eles vão receber, como eu já disse, fortes investimentos ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, e vão investir muito em educação e infraestrutura. Isso vai ser um grande diferencial desses países, sobretudo da Coreia do Sul. É um país que, por conta disso, hoje tem um dos melhores níveis educacionais do mundo, capaz de produzir boa parte da sua mão de obra muito qualificada, e o investimento em infraestrutura deu à Coreia do Sul, por exemplo, o status de país com uma das internets mais rápidas do mundo, mais eficientes do mundo. Então, esses investimentos bem canalizados acabaram contribuindo bastante para o sucesso econômico desses países, e aí nesse último caso específico que eu coloquei, mais precisamente a Coreia do Sul. Vai haver uma segunda geração dos chamados tigres asiáticos, que vai ser composta por países como Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietnã, Camboja e Filipinas, tá certo? Esses são os países que vão vir depois daqueles tigres asiáticos tradicionais e que vão ser chamados de tigres ou dragões asiáticos. Esses caras, eles vão conseguir crescer do ponto de vista econômico, né, e se encaixar dentro da lógica de expansão do capitalismo, graças a um financiamento externo, com garantias do governo local.
certo? Vai ser uma estratégia muito comum usada por esses países. Então, eles vão pegar dinheiro emprestado em instituições financeiras do exterior, vão repassar esse dinheiro para empresários locais que queiram empreender, que queiram abrir novos negócios. E o governo vai ser o grande credor, o governo vai ser o grande avalista, né? O grande fiador desses empresários. E o governo conta com o quê? Olha, se houver sucesso econômico, é claro que toda operação tem um risco, mas se houver sucesso econômico, eu vou conseguir arrecadar o suficiente para poder pagar os empréstimos que foram feitos no mercado internacional. Entenderam a lógica? Então, assim, o governo empresta dinheiro a juros para os empresários, o governo como o grande avalista internacional. Esses caras vão começar os seus negócios, esses negócios dando certo, esses empréstimos começam a ser pagos, eles começam também a gerar impostos e empregos, e isso vai ser suficiente para o governo honrar os seus compromissos com o mercado financeiro internacional, certo? É mais ou menos essa a lógica. Então, esses países, principalmente a partir da década de 1990, tá? Depois do fim da Guerra Fria, depois da derrubada do Muro de Berlim, começam a receber investimentos externos, começam a receber fábricas de grandes multinacionais estrangeiras, como é o caso da Nike, como é o caso de indústrias de calçados e indústrias de roupas, principalmente, vão se instalar nesses países, aproveitando a mão de obra mais barata, aproveitando boas condições de produção. Bom, na Bacia do Pacífico, e mais especificamente no Sudeste Asiático, existe essa instituição aqui, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Muito isso. Essa associação ela vai além, inclusive, do bloco regional, tá? Vai além da ideia do bloco econômico. Eles compartilham, na verdade, aí políticas que podem ser comuns, que podem ser estratégias que podem ser usadas em comum entre esses países. Ela foi fundada em 8 de agosto de 1967, ou seja, é relativamente antiga, desde a década de 1960 existe com essa pretensão de promover o desenvolvimento da região, e a sede fica num dos países com maior crescimento econômico nos últimos anos, que é justamente a Indonésia, né? Fica em Jacarta, na Indonésia. Um outro bloco regional que existe na Bacia do Pacífico, a gente chegou a comentar sobre ele rapidamente quando estava falando sobre o Japão, é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Ela não, a APEC, ela não engloba apenas países asiáticos, como engloba também países da Oceania, como vocês podem ver aqui, né, o caso da Austrália, Nova Zelândia, e países da América do Sul, tá certo? O Chile, o Peru, pega também o México e Estados Unidos e Canadá na América do Norte. Na verdade, a ideia é usar o Oceano Pacífico como grande fator de integração regional, tá? Então, a fundação vai ser mais recente, em 1989, a sede será em Singapura e ela vai contar com 21 membros. A questão geográfica interessante aqui é exatamente a transformação do Oceano Pacífico não em um obstáculo, e sim num fator integrador entre todos esses países, tá? Então, essa cooperação econômica, ela estabelece, ela facilita, ela visa facilitar os acordos comerciais para que a economia desses países seja mais bem integrada, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui para a gente ver como é que normalmente isso aparece nas provas de vocês, ó. Alguns países do Sudeste Asiático superaram o subdesenvolvimento, demonstrando nas últimas décadas grande crescimento econômico. Esses países são denominados tigres asiáticos. Então, ele faz aqui uma revisão exatamente do conceito de tigres asiáticos. A expressão tigre asiático é para fazer mesmo analogia com o animal, característico da região. E a expressão tigre asiático nos remete a um animal que é ágil, que é forte, que é bastante veloz. Então, isso é uma ideia aí de tentar fazer essa analogia com a economia, e as práticas econômicas que predominam nesses países.
Bom, tem se caracterizado, esses caras eles têm se caracterizado ao longo desse período, principalmente por apresentarem o quê? Então vamos lá. Uma agricultura baseada na agricultura de exportação? Não. A agricultura de exportação está lá, é claro, mas não pode ser a base da economia, senão eles não teriam tanto destaque e não se transformariam nesses tigres asiáticos que a gente está comentando aqui. Bom, industrialização com ênfase na participação do capital nacional? Não, como eu falei para vocês, né? Todo o financiamento vem de recursos estrangeiros, tá? Seja empréstimos que o governo faz no exterior, seja investimento de multinacionais estrangeiras. Letra C, uma produção industrial voltada basicamente para o mercado interno? Não, né? Como eu mostrei também no slide para vocês lá, são plataformas de exportação. É diferente do que aconteceu na América do Sul, quando aí sim, na América Latina, né, na verdade, do México para baixo, os países onde houve industrialização, a industrialização foi por substituição de importações e ela tinha como objetivo se voltar para o mercado interno. Nos tigres asiáticos, não. Nos tigres asiáticos, o importante é vender para o mundo inteiro. Pequena concentração de capital, apesar de possuírem as maiores taxas de desenvolvimento da Ásia, não, é grande a concentração de capital, tá? Eles não conseguiram escapar, tá certo, desse problema estrutural que o capitalismo normalmente carrega consigo. E por último, um grande desenvolvimento industrial impulsionado por investimentos externos? Sim, sem dúvida esse é o nosso gabarito, tá? Um grande desenvolvimento industrial impulsionado por investimentos externos, o que é a grande característica aí desses tigres asiáticos, ok? Valeu, pessoal, um abraço.